escuridão domina o meu ser, estou fadado a ter bloqueio sobre a luz. Não posso ver o sol, não posso ver a Deus. Meus pecados me condenam, eternamente estou distante do meu Pai. Mas me limpou, me salvou, não mais escravo sou. Salvo por Jesus fui, a morte Ele venceu, seu sangue me tirou o peso da condenação. Mas insisto em contra ti pecar e desobedecer. Eu tento, mas eu falho em resistir, pois fraco sou. Mas me livrou, me salvou, não mais escravo sou. Salvo sou. E eu precisei conhecer o escuro para enxergar tua luz. E hoje eu sei que prometeu arrancar qualquer resquício do mal. Eu precisei conhecer o escuro para enxergar tua luz. E hoje eu sei que prometeu arrancar qualquer resquício do mal. Um dia não vou mais pecar. Ao caráter de Cristo vai me moldar. Estamos iniciando a adoração em casa, oportunidade para reunirmos a família, oportunidade para abrirmos a palavra e meditarmos na mesma, recebendo assim o alimento a nutrir a nossa fé. A palavra de Deus a ser lida, livro de Neemias, capítulo 8, versículos 1 em diante, diz: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei.
Esdras, o escriba, estavam no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O ser humano pecador tem uma grande dificuldade de se relacionar com as obras de Deus. Isso ocorre com referência ao relacionamento com a natureza, por exemplo. As pessoas contemplam a obra da criação divina e não são remetidas ao Criador, acabam se detendo na beleza da própria natureza, adoram a natureza, ou mesmo fazem uso da criação para exaltar ainda mais o ego humano, porque mediante as obras onde os homens fazem uso do que Deus criou, exaltam o próprio ego humano como se tudo procedesse das suas mãos, da sua capacidade. Esta dificuldade de se relacionar com as obras de Deus é também percebida no relacionamento com as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas não se aproximam, não se relacionam e não recebem a palavra de Deus de uma maneira genuína, de uma maneira correta. Isto porque existem aqueles que se aproximam das Escrituras, da santa palavra de Deus, buscando apenas uma compreensão intelectual das Escrituras. Não há uma preocupação com o aspecto vivencial, com o aspecto prático. Desta forma, buscam apenas saciar curiosidades. Ainda outros se aproximam das Escrituras apenas com um objetivo crítico, crítica teológica, quer seja lendo as Escrituras, quer seja ouvindo a exposição das Escrituras, acabam se posicionando de forma semelhante aos próprios fariseus que, observando a fala de Jesus, as obras de Jesus, a atitude de Jesus, sempre achavam um espaço para o estabelecimento da crítica. Por quê? Porque a mente e os corações não se aproximavam do Senhor com o objetivo correto. A crítica estava acima do interesse, da sede, da necessidade pessoal e do compromisso para com o Senhor. Outros ainda se aproximam da palavra de Deus, especialmente a palavra falada, pregada, preocupados apenas com a transmissão, com a oratória, assim substituindo a palavra de Deus pela pessoa do orador ou do pregador. Ainda outros se preocupam apenas com o próprio ego, no sentido da busca de palavras que possam satisfazer o seu próprio ego. Afinal, qual é a maneira correta de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus? Eu creio que este texto bíblico, quando, sob a liderança de Neemias, o povo se reúne após a construção dos muros de Jerusalém, o sacerdote Esdras toma o livro da lei, lê no livro da lei perante o povo reunido em praça pública. A atitude do povo aqui nos ensina muito a respeito da forma como nós nos devemos relacionar com a palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus com união. O povo se reuniu como um só homem diante da palavra de Deus. Ali, as diferenças existentes calaram,
cederam, porque havia muita coisa em comum entre aquele povo. Em comum havia o mesmo problema. Eram pecadores que vinham de dias de sofrimento, de cativeiro, de humilhação. Havia um problema comum entre aquele povo, como existe um problema comum entre todos nós, jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos. Todos são pecadores e precisam da palavra de Deus. Existe também uma necessidade comum entre nós. Todos nós precisamos de perdão, da misericórdia de Deus, do entendimento da vontade de Deus. Existe uma esperança comum entre nós, a esperança de que no Senhor possa haver mudança, direção e bênção para a nossa vida. E existe uma autoridade comum sobre nós, que é a autoridade divina. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, especialmente de forma pública, nós devemos nos unir como um só homem, com necessidades comuns, com esperança comum e sob a autoridade comum de Deus, em humildade e fé diante do Senhor e prontos a ouvir. Assim o povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, cada um em seu lugar, recebendo e atendendo a palavra de Deus. Mas uma outra forma de se relacionar com a palavra de Deus que nós encontramos aqui é a busca da compreensão do que Deus diz. Junto com a leitura da palavra havia explicações de forma que todos aqueles que podiam entender pudessem compreender o verdadeiro sentido do texto bíblico. A palavra de Deus precisa ser compreendida, mas é interessante ressaltarmos que nós vivemos uma época em que se dá valor, não necessariamente ao que o autor diz, mas o que a pessoa compreende. Daí, várias pessoas compreendem ou possuem compreensões diferentes de um mesmo assunto. E o princípio que perdura entre muita gente hoje é que o que vale é o que a pessoa entendeu. Daí muitas pessoas, diante de um mesmo texto bíblico, têm compreensões diferentes. E essas compreensões são respeitadas e são aceitas. Isso está errado. Ali havia o ensino da palavra e a busca da compreensão do que Deus diz por meio da palavra, não a compreensão que cada um possuía, mas a compreensão do que o Senhor diz. Assim nós devemos nos aproximar da palavra de Deus, não com o entendimento humano, não com as conclusões humanas, mas buscando exatamente o que Deus diz por meio da palavra. A verdade é aquela comunicada pelo Senhor, não é a conclusão que eu chego, mas é o que Deus diz no texto bíblico. Então, buscar a compreensão da palavra é importantíssimo para nós não nos acharmos no engano, mas andarmos na verdade que procede de Deus. Um outro aspecto do nosso relacionamento com a palavra de Deus é a adoração verdadeira. Quando eles leem, compreendem o texto bíblico, eles caíram por terra, com o rosto em terra, adorando a Deus. Ou seja, a leitura da palavra levou a uma adoração sincera, com o coração quebrantado, arrependido, humilde. Nenhuma leitura da Bíblia que não leve a uma adoração verdadeira tem valor para nós. A leitura da palavra deve gerar quebrantamento, mudança e adoração a Deus. A leitura da palavra sempre vai levar à adoração a Deus, a leitura correta. Nós precisamos de um relacionamento sadio com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a este relacionamento correto, sadio, dentro do propósito de Deus, nos apresentarmos diante da palavra prontos ao aprendizado, nos apresentarmos com humildade e em adoração diante de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós muito agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a nos relacionarmos de maneira correta com a palavra do Senhor, a recebermos esta palavra com sede, com atenção, com a compreensão necessária, sob a direção do Espírito Santo, e que isto tudo resulte em adoração, pois só Tu és digno de ser adorado e nós o adoramos
em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e guarde a sua vida e a sua família. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou